poucos chegam a essa transformação. Sabe por quê? Porque poucos estão dispostos a buscar a verdade. Às vezes, nos sentimos como se estivéssemos caminhando sem rumo, seguindo o que a sociedade diz ser o certo. Mas mesmo assim, nos afundamos cada vez mais em ansiedade, depressão e na busca incessante por felicidade nas coisas do mundo. Drogas, festas, prazeres momentâneos e até a busca por um prazer descontrolado na sexualidade. Mas a verdade é que nada disso preenche o vazio interior. Nada disso traz a paz genuína que todos buscamos. Por muito tempo, eu também não entendia o que era realmente viver em paz, ter liberdade e propósito. A felicidade, ela parecia algo inalcançável, mas tudo mudou quando eu descobri uma verdade que transformou a minha vida. A verdadeira felicidade, a paz que realmente transforma, só é encontrada em Cristo Jesus. O mundo, ele nos ensina que a felicidade está em alcançar o que ainda não temos, sempre buscando mais e mais, como se fosse possível satisfazer nossa alma com coisas passageiras. Mas na realidade, isso é uma armadilha. Sempre que atingimos um objetivo, a busca por outro começa e a felicidade se torna uma ilusão. Nós buscamos o que não temos e mesmo quando alcançamos, sentimos que algo ainda falta. Essa busca interminável é o que nos mantém na prisão da ansiedade e da insatisfação. Eu sei que no começo pode parecer difícil acreditar nisso, mas ao observar as pessoas que realmente vivem em paz, com felicidade genuína e prosperidade emocional, espiritual e até material, eu comecei a perceber um padrão. Todas elas tinham algo em comum, viviam de acordo com a verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é Cristo. Quando você escolhe viver segundo os ensinamentos da Bíblia, sua vida começa a se transformar. Você encontra paz, prosperidade e um propósito muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Agora, se você está vivendo uma vida guiado pelos seus impulsos, pelas vontades momentâneas e pelas emoções, é provável que já tenha experimentado a ansiedade, a depressão e o vazio. Eu passei por isso também. Eu procurei felicidade nas áreas erradas e no final só encontrei sofrimento e mais sofrimento e sofrimento. Por isso, eu quero te convidar a dar um passo em direção à verdadeira transformação. Quero te desafiar a conhecer a verdade, a viver em Cristo. No começo, isso pode parecer desafiador, mas existe um caminho, um método, um passo a passo, que, se seguido, vai transformar a sua vida. Se você seguir esses princípios, vai perceber como a ansiedade, a depressão começam a desaparecer e a sensação de escravidão aos prazeres momentâneos vai dar lugar a uma vida de paz e liberdade. Eu vou te ensinar o passo a passo e o método que eu fiz e que a maioria faz e dá certo. Essa transformação, ela acontece por meio de 3 pilares essenciais. Anota os 3 pilares. O primeiro, oração, orar. Eu vou falar mais sobre os 3. O segundo, leitura da palavra. Ler a palavra de Deus. Essa aqui. E a terceira, jejum.
Esses 3 pilares, eles precisam ser praticados. Como já diz o contexto, precisam ser praticados, ou seja, o que vai te trazer o resultado é a prática, com constância, frequência e quantidade. Eles são a chave para buscar a presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma prática e real. Tudo aquilo que você começa a viver de forma constante, com frequência e quantidade, começa a dominar seu corpo. Assim como para a depressão tomar conta de você, foi necessário conviver com angústia, tristeza e desilusão. Ou para a dependência de droga dominar a sua vida, você precisou de constância, frequência e quantidade. Não foi de uma hora para outra. Assim também é a vida espiritual. Quando você começa a buscar a Deus com constância, frequência e quantidade, ele começa a dominar sua vida, trazendo o que a gente busca em todas essas outras coisas: a paz, felicidade e liberdade. E mais, estudos científicos mostram que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Nosso comportamento, atitudes e sentimentos são influenciados por aqueles que estão ao nosso redor. E a Bíblia já dizia isso há muito tempo. Aí precisa vir uns estudos científicos para falar o que já está na Bíblia há muito tempo. Está escrito assim na Bíblia, ó, lá em Salmos: não andei com os ímpios, pois eles podem te corromper. Salmo, capítulo 1, versículo 1. As escolhas que fazemos em quem escolhemos para conviver têm um impacto direto em nossa vida. Então, baseado nisso, quando você começa a ler a palavra em constância, frequência e quantidade, naturalmente começa a viver esses princípios em sua vida, sem precisar de esforço. Por isso, o desafio que eu peço não é para você se esforçar em nada, nem se esforçar em deixar a ansiedade, nem se esforçar em deixar a droga, nem se esforçar para viver os princípios. Basta viver com constância, frequência e quantidade, o que eu vou te ensinar aqui. Deus trabalha de forma ordenada e alinhada com um padrão divino que traz resultados positivos. Quando você vive conforme esses pilares espirituais, sua vida começa a se unir e a paz de Deus se instala no seu coração, mente e vida. Essa paz, ela traz felicidade, prosperidade e a promessa de vida eterna. Se você deseja essa transformação, eu te convido a dar o primeiro passo hoje. Comece a buscar Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a frase de João, capítulo 14, versículo 6. Quando você buscar Cristo com todo o seu coração, você verá a sua vida mudar. A ansiedade e o peso da depressão irão desaparecer e você será liberto de todas as correntes que te prendem, seja da dependência de substâncias, de prazeres momentâneos ou qualquer outro tipo de pecado que você esteja dependente ou escravo hoje. Eu sei que pode ser difícil no começo, mas lembre-se, a verdadeira mudança exige esforço. Toda mudança que traz um retorno significativo exige esforço. E o único esforço que você tem que ter aqui não é para deixar a depressão, não é para deixar o vício, é para buscar a Deus em primeiro lugar. Essas 3 bases espirituais que eu estou te ensinando: leitura da palavra, jejum e oração. O caminho, ele não será fácil, mas o resultado será duradouro. Como Jesus disse, quem busca, encontra. Mateus capítulo 7, versículo 10. Buscai e encontrai-vos. E meus queridos, a única dificuldade será começar essa busca. A única dificuldade que você vai ter. Garanto que após se dedicar a isso,
Em menos de 5 meses você encontrará a paz e a felicidade que tanto busca. A felicidade verdadeira dada por Cristo é algo tão satisfatório que você não conseguirá voltar atrás. Não se esforce para abandonar a ansiedade ou os vícios. Esforce para buscar Deus. Esse esforço é o que vai fazer tudo o mais sair naturalmente. Então, meu irmão, minha irmã, eu te desafio a experimentar essa transformação. Você que está perdido no mundo, lutando contra a depressão, a ansiedade, contra a raiva, mágoas e rancores, você que sente preso, que se sente preso em alguma dependência, seja em drogas, de sexualidade desregrada ou qualquer outro pecado, eu te desafio a fazer o que eu fiz. Eu tentei vários caminhos e só depois de conhecer e praticar esses princípios encontrei a verdadeira paz, a felicidade e o propósito. E eu garanto que se você manter isso, com 5 meses você encontra essa paz e o resto tudo vai vir conforme você vai plantando. Mas a paz e a tranquilidade que você busca na dependência da droga, do álcool, sexualidade desregrada, a paz que a depressão não te deixa ter, que a ansiedade não te deixa ter, que a síndrome do pânico não te deixa ter, você vai encontrar dentro de 5 meses. 5 meses eu garanto. E quando você continua, muitas outras coisas serão acrescentadas. Mas o que eu quero focar hoje é para você buscar a paz e a felicidade. Tá? Então eu te garanto que com 5 meses nessa busca você começa a encontrar. E depois é impossível regredir, porque quando a gente encontra essa felicidade, não consegue regredir. Mas você precisa buscar com constância, frequência e quantidade. A oração, lembra, esse é o pilar. A leitura da palavra e o jejum são os pilares dessa transformação. Isso significa buscar a verdade, que é Cristo Jesus, com disciplina e entrega, com quantidade, frequência e constância. Lembre-se, tudo segue a lei da semeadura. Assim como qualquer planta precisa ser cultivada para crescer e dar frutos, sua vida espiritual precisa ser cultivada com oração, leitura e jejum. O processo de transformação não é instantâneo. Se você passou anos plantando sementes ruins, não espere resultados imediatos. Você vai colher ainda essas sementes ruins. Mas ao começar a plantar sementes de espiritualidade, logo começará a colher os frutos de paz, alegria e verdadeira prosperidade. Quando eu falo em frequência, falo de buscar a Deus todos os dias. Como alimentamos o corpo, nós precisamos alimentar nossa alma e mente. Isso se faz com a leitura diária da palavra e com a oração constante. Quanto à quantidade, significa buscar a Deus várias vezes ao longo do dia. O apóstolo Paulo nos ensina, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Não significa estar de joelho o tempo todo, mas manter sua mente e coração conectados com Deus. E quando você tem constância, frequência e quantidade na leitura, isso fica fácil, porque você começa a viver aquilo naturalmente. Com constância, frequência e quantidade, você vai ver que os frutos espirituais, eles florescerão em sua vida. A ansiedade vai embora, a depressão perderá sua força e você será liberto de todas as dependências. Mas, meu irmão, se você está indo na igreja uma vez na semana, se você acha que só ir na igreja vai resolver isso, se você for na igreja todos os dias e manter o foco na leitura e na explicação e nas orações dos ritos, tenho certeza que vai mudar a sua vida. Mas precisa todos os dias. Agora, se você vai uma vez na semana, se você vai de vez em quando, não vai mudar isso. Não vai mudar a sua vida, porque o resto tudo você faz com constância, frequência e quantidade. Você guarda mágoas com frequência, constância e quantidade. Você tem raiva com frequência, constância e quantidade. Então,
para você se libertar disso, do mundo, você também precisa de constância, frequência e quantidade na vida espiritual. E muita gente vai na missa e não consegue prestar atenção realmente na leitura da palavra, nas leituras, e também não consegue prestar atenção na liturgia, no que o padre fala, na homilia, ou no que o orador, ou no que o pastor fala. Você presta atenção no que o outro está fazendo. Então, ir na missa é muito importante, mas você fazer isso dentro do seu quarto, no silêncio, também é de suma importância. E para quem não consegue se concentrar numa missa, vai ajudar muito mais. Eu não estou falando que em missa é importante ir na missa, é onde lugares, coisas proféticas acontecem, palavras são lançadas. Então é muito importante, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que é preciso você fazer com constância, frequência e quantidade, disciplina, e ir fazer exatamente isso, oração e leitura da palavra. Se você consegue fazer isso na missa, beleza. Começa aí todos os dias. Todos os dias. Todos os dias significa 7 dias na semana. Todos os dias. Do mesmo jeito que você alimenta seu corpo. Todos os dias. Frequência, quantidade e várias vezes ao dia. A na missa vai te ajudar, mas à tarde em casa, durante o dia, quando começa a vir pensamento ruim na sua cabeça, meu Deus, você rebate com oração. E quando você começa a fazer isso aqui com constância, aquilo na sua cabeça começa a vir automaticamente, você não precisa se esforçar. Então se esforça no começo, meu irmão, minha irmã, se esforça nos 5 primeiros meses que o resto vem. O resto vem. Vem, com certeza, o resto vem. Eu sou prova viva e tem várias provas vivas. Lembre-se de que não precisa lutar contra o pecado, a ansiedade ou a depressão. Esforce-se apenas para buscar a Deus. Como Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas, felicidade, paz e prosperidade e vida eterna. Então se esforce para buscar isso. Se você estudar a vida das pessoas que superaram a depressão, a ansiedade, a dependência de drogas ou até mesmo doenças incuráveis, verá que todas mantêm uma base espiritual sólida. Elas buscaram a Deus e, por meio dessa busca, experimentaram uma transformação profunda. Todos. Só por meio dessa busca que conseguiu sair disso, tá? Não foi através de nenhum outro método. Poucos chegam a essa transformação. Sabe por quê? Porque poucos estão dispostos a buscar a verdade. Poucos estão dispostos a ter disciplina de buscar com constância, quantidade e frequência. Mas quando você conhece o amor e a paz que excede todo entendimento, aquela que fala lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, você não consegue mais viver sem buscar a Deus. Então, eu te convido, não deixe para amanhã o que pode mudar a sua vida. Hoje, começa agora. Viva com frequência, quantidade e constância na oração, na leitura da palavra e no jejum. Busque a verdade, que é Cristo Jesus. E veja como sua vida será transformada. Cristo é o caminho. E eu te garanto, a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos caminhar junto nessa jornada de fé e transformação. Não vai ser fácil começar, mas depois que você encontrar esse verdadeiro amor, você não vai conseguir deixar. Está nas suas mãos. O que você escolhe hoje? Continuar nessa vida de depressão, ansiedade, angústia, essa vida desprezível, essa vida que não te traz nenhum tipo de felicidade, nenhum tipo de paz, essa vida dependente e escravo de drogas, escravo dos pecados, ou viver em paz e felicidade? Você não quer dar uma alegria para você mesmo, uma alegria para quem te ama? Busca paz e felicidade, que quem te ama vai ficar em paz e será feliz. Então começa hoje mesmo, com constância, frequência e quantidade, a buscar a sua vida espiritual de verdade. Não se esforça, meu irmão e minha irmã. Não precisa se esforçar para deixar a droga. Mesmo na sua ansiedade, mesmo usando sua droga, começa agora
a buscar a Deus. Se você não consegue sair do seu quarto, faz dentro do seu quarto. Se você está trancado dentro do seu quarto, se a depressão não te deixa sair do seu quarto, se esforça para ler a palavra, se esforça para orar, ajoelhar e orar dentro do seu quarto mesmo, usando sua droga ou com depressão. A escolha está em você. Você quer ou não? Só depende de você. Comece hoje a fazer o que vai mudar a sua vida e daqueles que você ama, com frequência, quantidade e constância. Se você acha que essa mensagem te ajudou, se ela pode ajudar alguém a entender a verdade, curte aqui embaixo, porque essa plataforma ela espalha quando tem mais curtidas. Compartilha com quem você acha que precisa. Compartilha que Deus vai te abençoar, porque você está disseminando a palavra do bem, a palavra do Evangelho de Deus, a palavra de Deus. Conto com você para você mudar a sua vida e mudar a vida do seu próximo.